Porque você deve ler mais desse livro aqui e menos desse livro aqui. É claro que esse livro aqui é muito importante para que você tenha um ganho técnico, mas ele é muito mais limitado do que esse livro aqui, ainda que você acredite que livro de ficção não sirva para nada a priori. Então, esse livro aqui, um livro de não ficção, como o de Russell Brunson, ele vai dar dicas e técnicas que você pode usar, mas geralmente essas dicas e essas técnicas elas são temporais, você vai aplicar ali onde você está, naquele momento que você está, e se tiver de acordo com o que é descrito no livro. Por exemplo, o Russell dá algumas dicas aqui que, se você for levar ao pé da letra hoje, não é mais útil, não é mais válido, mas a experiência que você tem lendo esse livro aqui, que foi escrito, se não me engano, 1600, 1700, 1700, as pessoas que aprenderam com esse livro aqui, e, enfim, se elas lerem, se outras pessoas lerem esse livro aqui no século 21, elas ainda vão ter o mesmo tipo de aprendizado. Por isso que é um clássico, né? Um clássico, ele permanece e dura entre gerações. Mas o que eu quero falar é que há um grande benefício em você ler livros de ficção, porque esse livro de ficção ele tende a ficar na sua memória por mais tempo. Por que isso? Porque é o mesmo motivo do porquê Cristo usava as parábolas, né? Porque história, quando ela é bem contada, quando ela é bem escrita, ela traz lições que é mais fácil de você passar para outra pessoa e é mais fácil de você entender e interiorizar aquilo. Ora, eu li esse livro aqui, acho que faz uns 3, 4 anos, e eu não lembro de tudo que está escrito nele, e algumas dessas coisas elas já foram autodatadas. Mas esse livro aqui, apesar de eu já ter lido ele há um tempo também, eu ainda entendo quais são as principais lições, digamos assim, que ele me ensina, e eu ainda posso usá-lo ainda até hoje. Por exemplo, o Robinson Crusoe ele só cai numa ilha porque ele teve um excesso, digamos que um excesso de ambição, né? Não sei se esse é o termo correto, mas ele foi audaz, ele não foi prudente na escolha dele a, ao empreender um novo negócio. Então hoje, quando eu vou fazer qualquer decisão sobre o meu negócio, eu tenho que ter essa lembrança que não foi minha, mas que eu roubei de Robinson Crusoe, de não fazer cagada e não ser audaz demais a ponto de eu perder o meu negócio atual. Então, esses livros eles trazem algumas experiências que ficam conosco pela vida toda. Então, é como que o pessoal usa bastante, né? Você vai enriquecer o seu imaginário, vai construir um repertório. Por que o pessoal fala isso? Porque à medida que eu estou trabalhando no meu dia a dia e eu encontro um problema, eu tenho que ter passado por aquele problema se eu quiser resolvê-lo de maneira mais rápida. Então, se eu estou trabalhando com gestão de tráfego e o meu lead dobrou, triplicou, e eu já tiver experimentado isso em algum momento da minha vida, eu vou saber como fazer, como reagir. É como se eu fosse subisse numa biblioteca e pegasse o livro certo que vai trazer aquela situação, trazer uma resposta para aquele problema daquela situação. Então, o que é essa construção de imaginário ou construir o repertório que o pessoal fala? É como se eu tivesse várias respostas para algum problema que eu estou vivendo agora. Esses outros livros que são técnicos, eles trazem grandes benefícios, mas os benefícios que eles trazem são menores à medida que a parte técnica ela é para resolver um problema técnico também. E esse problema técnico varia de acordo com o ambiente, de acordo com a tecnologia que estamos enfrentando. Um livro de não ficção, um livro de ficção, perdão, e que é um livro clássico, ele, ele perdurou por gerações e gerações, e ele traz vários ensinamentos que você pode encontrar ainda hoje. Então, a ideia de um livro de ficção é que você passe por essas experiências sem que você tenha as vivido realmente. Ou seja, se eu leio o Robinson Crusoe e eu sei que ele foi ilhado, eu não preciso estar ilhado para saber quais foram as decisões ruins que ele tomou e quais foram as decisões boas. Então, é como se eu tivesse vivido aquilo mesmo sem viver, e isso faz com que o meu imaginário ele seja mais poderoso, o meu repertório seja mais poderoso, porque o repertório só existe se você tiver
provado dele no mundo, né? Eu não posso falar de algo que eu nunca provei, não posso falar que um refrigerante é bom se eu nunca tiver provado. Então, ter e ler livros de ficção vai fazer com que você tenha várias experiências que não são suas necessariamente, mas que você pode tomar para si para resolver um problema atual no mundo. Então, esses livros aqui, eles tendem a ensinar você por mais tempo, você tende a lembrar dessas histórias por mais tempo, e essas histórias podem lhe ajudar por mais tempo também do que essas daqui, que vai servir por um momento, mas que a longo prazo você pode acabar tendo que comprar outro e outro e outro e outro e outro livro técnico, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto e até a próxima.